Título da mensagem é a gratidão que toca o coração de Deus. Então, irmãos, a gratidão em tudo, ela toca o coração do nosso Deus. Tudo que nós agradecemos o Senhor, está tocando no coração do nosso Pai. Amém, irmãos? Então, nós temos que estar sempre louvando. Paulo, em tudo, ele dava graças a Deus. E olha que Paulo foi um homem que sofreu, né? Ele padeceu por ele se converter e conhecer o nosso Senhor Jesus, mas ele dava graças, né? Mesmo ele apanhando, né? Ele sendo preso, ele dava graças. Então, em 1 Tessalonicenses, coloca para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus, ela é que nós sejamos gratos em tudo. Como o pastor estava ministrando aqui agora há pouco, que às vezes a gente fica se comparando, né, pastor, com o vizinho, se comparando com o filho da vizinha é melhor do que o meu filho, o filho da minha irmã é melhor do que meu filho. Não, Deus deu o seu filho, é para você glorificar e exaltar o nome do Senhor, só agradecer pelo filho que Deus te deu, e orientar, ensiná-lo ele o caminho do Senhor, né? Nunca nós devemos nos comparar a nada, irmãos. Nós temos que estar sempre sensível à voz de Deus, glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado, né? Aqui muitos sabem do que aconteceu comigo, já vai fazer 6 meses, né? E tem momentos sim de tristeza, mas eu dou graças a Deus, porque tudo Deus faz com excelência, e Ele sabia do momento que tinha que ser feito, e Ele fez. É doloroso? É doloroso. É muita saudade, irmãos, é um vazio, que o coração acelera muito, pastor, demais. Mas em todo o tempo eu não murmuro. Pai, foi feita a tua vontade, eu te agradeço. Ai, Cida, mas você deu graças a Deus? Eu dou graças a Deus porque tudo na minha vida, irmãos, na minha casa, eu entrego tudo ao Senhor. Eu falo, Deus, aqui nada é meu, a minha casa não é minha, a minha casa é do Senhor, o Senhor me deu a minha casa para mim cuidar, então eu sou grata ao Senhor, e glórias a Deus, que eu tenho um quarto, eu tenho uma cozinha, eu tenho um banheiro, tudo eu dou graças pelo café da manhã, eu dou graças pelo deitar, pelo levantar, eu dou graças pelo meu alimento, eu dou graças pelas minhas filhas, pelos meus netos, pelo meu genro, eu dou graças pela essa igreja, irmãos, eu dou graças pela vida dos nossos pastores, dos nossos obreiros, dos voluntários, dos irmãos da igreja. É uma gratidão muito grande, porque nós temos que ter esse amor da gratidão. E Lucas 17, do 11 ao 19, aqui vai falar da cura de 10 leprosos, que foi onde que Deus me trouxe a memória de eu estar meditando, e eu falei, Senhor, eu quero meditar uma palavra de gratidão, porque o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão justo conosco, mesmo sem nós merecer, o Senhor faz tudo por nós. Olha aqui, se eu quero uma água, eu tenho uma água aqui, ó. Glória a Deus, meu pastor me trouxe uma água aqui. Gente, é uma coisa assim, falar é água, mas gente, é graças a Deus, glórias a Deus. Como o pastor esses dias, ele deu o exemplo aí do irmão Hamilton, né, irmão pastor? Que até para ele beber água, ele teve que ser uma água em gel, para ele voltar ao normal. Então isso é muito triste, mas nós não, ó a liberdade que nós temos. Sentiu sede e nós vamos beber água, glórias a Deus. Estamos com fome, vamos comer, glórias a Deus. E aí, o que Deus falou comigo aqui da cura dos 10 leprosos, né? Me chamou muito a atenção aquele que voltou a agradecer a Deus. 9 se esqueceram. Irmãos, que nós não sejamos os 9, mas que nós sejamos esse homem, que ele é de Samaria, né, pastor? E aí ele voltou a agradecer. Porque às vezes a gente está naquela correria, naquela rotina do nosso dia a dia, e nós esquecemos de agradecer ao Senhor, de glorificar o nome dEle, de exaltar a grandeza dEle. Só de nós estar aqui,
né, respirando, falando. Vocês estão aí sentados. Olha que privilégio, olha que conforto. Essas cadeiras, irmãos, elas são consagradas todas quarta e sexta-feira, e eu creio que todos que oram aqui consagram, porque nós falamos que essas cadeiras, ela não é uma cadeira normal, é uma cadeira que elas assentam ali almas. Então ela é consagrada, pastor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós abençoamos cadeira por cadeira, porque vocês são prioridades do Senhor Jesus. Então vocês não estão aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito. Vocês estão aqui porque Jesus está aí abraçando a cada um de vocês. Como é gostoso sentir o abraço do Senhor. Como é gostoso sentir quando Ele está atendendo a nossa voz. E glórias a Deus. Não canse de dar glórias a Deus, irmãos. Não canse de agradecer ao Senhor Jesus, de dar aleluia, de dizer que Ele é santo, 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 em todo o tempo, mesmo no seu dia a dia, na sua correria, na sua luta. Oh, glórias a Deus. Pai, eu estou saindo do salto. A mulher costuma dizer, eu vou sair do salto. Não, não saia do salto nunca. Agradeça a Deus. Não pensa que eu não passo por luta, por dificuldades, e muitas, mas Deus tem me honrado, irmãos, porque eu tenho glorificado, eu tenho exaltado o nome dEle. Ainda que venham as aflições, mas Ele tem me livrado. E eu vou aproveitar, pastor, contar o meu testemunho. Não vou demorar não, irmãos. A minha vida, depois que o meu marido faleceu, ela deu uma viravolta, né? E financeiramente, eu fiquei um pouco, né, assim, aos olhos humanos, sem estrutura. Mas eu confiei tanto em Deus, porque Ele me deu a palavra, irmã. Ele falou comigo. Você vai ficar viúva, mas você não vai ficar uma viúva desamparada. Eu sou teu pai, eu sou teu criador, e eu vou cuidar de você. E aquilo, naquele momento, eu fiquei triste. Eu falei, mas Senhor, eu vou ficar viúva mesmo? Ele falou, vai. E eu olhava para meu marido saudável, falei, não, não é. Aí veio o pastor um dia, ministra essa palavra de Isaías 54, foi uma outra ministração, mas aquilo tocou no meu coração, que o Espírito Santo falou, atenta a me ouvir. Eu falei, pai, mas não é agora, né? Sentadinha ali, como vocês, e Deus levou meu marido. E aí a minha vida mudou assim, da água para o vinho. E eu só glorifico o Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de mim. E no dia do aniversário do meu marido, na sexta-feira, que foi dia 14 de novembro, na madrugada eu estava clamando ao Senhor, porque eu tinha umas contas para pagar, e eu falei, Senhor, entra com a Tua graça, entra com a Tua intervenção, é assim, assim. E eu fiquei, aquietei meu coração, acalmei a minha alma, e voltei a dormir. Aí no sábado, passou o dia todo, não olhei a minha conta. No domingo o pastor entra nessa porta, o pastor fala assim para minha irmã, a senhora olhou a sua conta lá? Eu falei, não, pastor, eu não olhei não. Ele falou, dá uma olhadinha lá, né, pastor? Eu dei aquela olhadinha, irmãos, foi o que eu tinha pedido para Deus, que eu tinha orado. Um empresário, ele me depositou um valor X. Paguei tudo minhas contas, glórias a Deus, fui primiciante, fui dizimista, fui ofertante. Passou o mês de novembro, vem mês de dezembro, irmãos. Vai orar de novo e agradecendo ao Senhor. Em todo o tempo eu agradeço ao Senhor. Eu estou na luta, mas Deus, obrigado. Entra mais um dinheiro na minha conta. Minha filha fala, mãe, você viu sua conta? Eu falei, sim. Não, não olhei. Olha lá, mãe. Exatamente o que eu tinha que pagar. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele é generoso. Ô, irmã Cida, mas você agradece Ele porque Ele está fazendo isso com você? Não, sempre eu agradeci. O pastor, a Sandrinha, me conhece há muito tempo. Em tudo eu sempre dou graças a Deus. Em cada situação. E aí nós vamos, né, aqui para Lucas, a cura de 10 leprosos. Como é importante a gente estar sensível a Deus. Como esse homem agradou o coração de Jesus. Porque ele curou 10, mas um voltou a agradecer ele. Aí eu falei para Deus, Pai, eu não quero fazer parte dos 9. Eu quero continuar sendo parte do samaritano. Desse homem que ele foi agraciado e ele foi te agradecer. Então a cura de 10 leprosos, no 17:11.
E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Olha como Jesus, ele vem ao nosso encontro, pastor. E ele passou por Samaria. Ele passou por Samaria. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo, os disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então veja bem que os 10 leprosos aqui, todos eles, sem exceção, Deus curou. Jesus curou. Jesus deixou eles limpos daquela lepra. E ele, vendo, e disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Então esse homem, ele voltou, ele viu que ele foi curado, que ele foi livre daquele mal, né, daquela lepra. E aí eu pergunto para os irmãos, hoje, qual é a sua lepra? Qual é o seu problema? Será que você está focada só no problema e não está vendo que Jesus já é o milagre na nossa vida? Ele traz o milagre, irmãos. A nossa vida, ela é uma vida que nós temos que estar caminhando reto. Nós não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Porque se nós não olhar para o foco, que a linha é Jesus, nós nunca vamos agradecer o Senhor. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando nós reconhecemos que que seja qual for a lepra, que seja qual for o problema, o que for a luta, ele entra com graça, viu, Silvana? Ele entra com a graça e com a bondade dele em tudo. Eu estou falando a Silvana porque eu estava conversando com ela à tarde. E a gente discute muito sobre a palavra de Deus. E a gente crê que Deus, ele é o único que pode nos ajudar, nos fortalecer e nos ajudar. Mas não esqueça, irmãos, de glorificar, de exaltar o nome dele. E aí esse homem caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a este, e este era o samaritano. Ele era o samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Olha que dor, né? Jesus perguntar: ué, eu curei 10 porque só você voltou. E cadê os 9? Eu creio assim que Jesus viu aquilo como uma ingratidão. Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes fala assim: ah, irmã Cida, mas eu vou agradecer tudo. Tudo, nós temos que agradecer em tudo. Porque, irmãos, é maravilhoso. Hoje eu estou num grupo de oração, até a Selma, a mãe da Tami. Tem uma menininha de 2 anos, pastor, com leucemia, fazendo um tratamento rigoroso. Uma criança de 2 anos. Então, é triste isso para um pai e uma mãe, né? Então, quando nós estamos caminhando, quando nós estamos vendo Jesus trazendo o milagre que nós precisamos, não vamos esquecer de agradecer ao Senhor Jesus. E aqui Jesus, né, ele respondendo, Jesus disse: não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão a este estrangeiro. Era um estrangeiro, irmãos, era um samaritano. Ele voltou, ele foi generoso, ele foi humilde, ele agradeceu ao Senhor Jesus. Ó Pai, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Além da fé dele ter salvado ele foi curado. E pode ter certeza que esse homem caminhou com Jesus. Porque Jesus, ele profetizou na vida deste homem: a tua fé te salvou. Ele deve ter recebido. Deve não, ele recebeu a salvação dele. Então nós temos que vigiar, irmãos. Em todo tempo nós temos que vigiar.
né, como o pastor está batendo muito na tecla aí de Samuel, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele tem nos ajudado. Palavra está cumprindo na nossa vida. Ele tem, né, Sandrinha? Ele tem nos revestido com a graça, com a bondade, com a misericórdia dEle, até mesmo sem nós merecer. Muitas vezes nós murmuramos, nós falamos o que não deve, né? Quantas vezes a gente está numa conversa e às vezes a gente fala, depois você chega em casa e fala, poxa, eu não deveria ter falado aquilo, eu deveria ter ficado mais quieta. Mas peça perdão para Deus, porque o que Deus quer de nós é o arrependimento. O arrependimento, ele traz o avivamento, ele traz a salvação para nós, é o arrependimento. Então vamos se arrepender, vamos nos consertar, vamos buscar o nosso Senhor Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, porque Jesus, Ele é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza. Deus, Ele não deu Jesus naquela cruz do Calvário em vão por nós, Ele deu Jesus para nos dar um milagre, como Ele fez com esses 10 leprosos, Ele trouxe o milagre, e aquele homem, ele foi grato a Deus, tanto que ele foi grato, que a fé dele salvou a vida dele. Eu creio que ele nem entendia o que era uma salvação, a eternidade, mas Jesus profetizou na vida dele, por você ser grato, você vai ser salvo, a tua fé te salvou. Então, irmãos, busque o Senhor Jesus de todo o coração, com toda a alma, crê que Ele faz, mas agradeça. Agradeça em todo o tempo, glorifique o Senhor Jesus em todo o tempo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E uma palavra também que queimou meu coração essa semana, é Isaías 48:15, não sei se o pastor vai me permitir que eu faça a oferta, e essa palavra também, ela falou muito no meu coração. Segunda-feira, pastor. Segunda-feira veio essa palavra assim, como assim, brindou meu coração. E quando a palavra brinda no meu coração, eu fico comendo ela a semana toda. Aí eu falei, eu vou passar para os meus irmãos também, Senhor. Porque tudo que é para nós, tudo que é para mim, eu quero para a igreja. Porque vocês são filhinhos amados de Jesus. Nós somos filhinhos amados de Jesus. E essa igreja é uma família. Amém? Ô irmão, desculpa aí, mas deixa eu só passar os tópicos aqui primeiro. Ó irmão, Deus é bom, viu, pastor? Mas o Senhor pega, viu? Ó, eu fiz uma introdução aí de um tópico. A gratidão é uma marca do coração que reconhece a ação de Deus, antes mesmo de ver tudo concluído. Jesus mostra que a fé verdadeira não apenas pede, mas responde com honra, reconhecimento e adoração. É isso, irmão. A gratidão é tudo isso. Olha como a gratidão é uma marca do coração. Ela reconhece o milagre de Jesus, é a gratidão. Vamos para o segundo? Aí, aqui foi, né, eu fiz uma introdução assim, do samaritano, que só o samaritano voltou a agradecer. Jesus vai a Jerusalém, mas passou por Samaria. Jesus sempre vai ao nosso encontro da nossa necessidade. Então eu creio assim, que Jesus ele ia, né, para Jerusalém, mas ele falou, não, eu vou passar lá para Samaria, porque tem uma pessoa lá que eu preciso curar ela, e ela vai ser grata. Então nós temos que estar sensível à voz do Senhor, irmãos. Hoje Jesus está aqui, Ele está aqui, ó, Ele está tocando no coração de cada um de vocês, Ele está abraçando a cada um de vocês, Ele sabe da necessidade de cada um de nós, Ele sabe o porquê e o para que nós estamos aqui, porque nós amamos Ele. Eu creio que cada irmão que saiu no dia de hoje de chuva, veio porque ama Jesus, porque ama cultuar o Senhor Jesus, ama agradecer ao Senhor Jesus. E obrigado, Deus. Deus é tremendo. Agora vamos lá, irmão. É o Rogerinho, é o... Quem está aí? Isaías 48:15. E eu,
E eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Tudo isso Deus dá para nós, né, pastor? É Ele que prospera o nosso caminho. A prosperidade, irmãos, muitos falam assim, prosperidade é dinheiro. É dinheiro. Mas a prosperidade, ela envolve em tudo na nossa vida. Em tudo, é na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, é na nossa vida financeira, é nós como mãe, os homens como pai, como sacerdote, nós como mulher prudente, como uma Abigail, tudo Ele traz para nós, Ele prospera, se nós confiar nele, se nós crer que Ele cuida de nós, é Ele em todo o tempo, é Ele que trabalha por nós. Agora vamos para Deuteronômio 28:8. Aqui nós já vamos falar da generosidade, da oferta, né, pastor? Depois, o senhor toma o controle aí. Oh, Jesus, Jesus é bom, irmãos. Só de eu estar aqui porque Jesus me ama. Só de você estar aqui porque Jesus te ama. Ele não faz acepção de pessoa. Ele ama os filhinhos amados dele. Como Jesus é maravilhoso. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará, na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, tudo que nós colocamos nossas mãos, o Senhor abençoa. E agora